é o nosso documento na pós-graduação, né? Bom, então, vamos lá. Estamos aqui hoje nesse encontro para falar sobre o preenchimento do currículo Lattes e temos um segundo ponto de pauta também, que é o GT de comunicação. Eu vou começar pelo currículo Lattes. A professora Laura está aqui comigo também, se quiser pode ir acrescentando, enfim, né? Vamos lá, nós duas tentar guiar como é que a gente preenche o Lattes. Todos vocês e todas vocês que estão na sala, que ingressaram no programa, já têm o seu currículo Lattes. Eu acredito que, inclusive, não temos ninguém estrangeiro na sala agora, né? São, acho que todas brasileiras que estão aqui. Não. Então, vocês já têm o currículo Lattes de vocês. Então, já tiveram que fazer esse primeiro movimento de começar a mexer com o currículo Lattes, porque toda a nossa vida acadêmica na pós-graduação do Brasil depende do preenchimento do currículo Lattes, né? Toda a nossa vida. Então, se vocês forem pedir uma bolsa, se vocês forem depois se inscrever no doutorado, para qualquer coisa, é sempre o currículo Lattes o nosso documento de apresentação e de organização da produção, do seu histórico, né? Então, a gente vai falando. Entrou aqui o Davi. Bem-vindo, Davi. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, e aí a gente vai mais devagar. Se tiver devagar demais, também podem interromper, né? Pode ser que tenha coisas que já são mais simples, mais óbvias para vocês. Então, de qualquer maneira, podem interromper sempre que for necessário. Nós precisamos, antes de entrar diretamente no currículo, né, alguns avisos fundamentais. Nós precisamos que vocês mantenham o seu currículo Lattes perfeitamente preenchido, perfeitamente eu quero dizer atualizado, tá? Nós precisamos, esse é o nosso documento da pós-graduação, precisamos mantê-lo atualizado. Tem gente, ou a maioria das pessoas até, acumula toda a produção do ano e no finalzinho, lá em dezembro, coloca tudo de uma vez no currículo Lattes. Eu prefiro fazer de outro jeito. Eu prefiro, conforme eu vou fazendo as coisas, eu já vou subindo no currículo. Então, às vezes, eu deixo acumular 2, 3 coisas e já coloco lá no Lattes, justamente para que não haja um acúmulo que depois você esquece, você perde as informações. Se você acabar mantendo isso tão guardado, mantendo, já não é mais papel físico, né? A gente precisa ter o link. E aí, às vezes o link pode se perder lá no Facebook, por exemplo. Então, eu acho mais interessante, de repente, esperar acumular 2, 3, 4 coisas e já colocar, mas não esperar chegar no final do ano, tá? Isso é um aviso. Depois, o segundo aviso, quando vocês forem já egressos, já tiverem terminado, vocês atualizado por pelo menos 5 anos. Então, vocês, como egressos, continuam vinculados ao programa e nesses 5 anos posteriores à defesa, vocês ainda estão contabilizando em toda a nossa organização, na plataforma Sucupira da CAPES. Tá? Então, esse é o pedido, que a gente mantenha o currículo atualizado e que depois que terminar, continuem atualizando e mantendo, então, esse currículo bem da maneira mais organizada possível. Eu acho que esses eram os 2 pontos. Que a Diana está trazendo aí das informações do registro, né, no currículo, que ela vai falar mais detalhes daqui a pouco, mas também é importante vocês terem uma pasta no computador de vocês, bem organizadinha, com os comprovantes de tudo que vocês estão cadastrando lá.
Então, por exemplo, participou de um evento, recebeu um certificado, né, que seja um certificado em PDF, né, online, etc., já cadastra também numa pastinha, né, com o nome do evento, sei lá, eventos 2021, aí você já vai colocando lá todos os eventos que vocês participaram, porque se está lá no currículo lá, você tem que ter o documento de comprovação, né? Mesma coisa as publicações também. Então, se tá publicado numa revista online, sei lá, tem lá, eu costumo ter um Word, né, um arquivo no Word mesmo, em que eu vou colocando já as referências das publicações e também tá na internet, já deixar o publicado, né? E deixar arquivado. Então, assim, todas as publicações, todas as participações em eventos, tudo que for, né? Tudo que você for cadastrar, é importante ter também o comprovante, né? O documento comprobatório, né? Para poder apresentar em caso de concursos futuros, né? Em participação em qualquer coisa que você tenha que apresentar, né? Futuramente, você tem que ter o comprovante do que você está declarando ali. Acho que é só isso que eu queria complementar, Diana. Perfeito, Laura. É isso aí. Então, a gente, no fundo, está passando para vocês um pouco da nossa experiência, né? O arquivo numa pasta, que pode, aí, enfim, a organização que vocês é, quiserem ter, mas são exemplos, então, de como a gente procede com isso, quem sabe. No meu próprio Lattes e vocês irem acompanhando. Se vocês pudessem, nesse momento também, olhar o Lattes de vocês, não sei se seria interessante, mas de qualquer maneira a gente vai deixar, a gente está gravando, depois nós vamos deixar disponibilizado lá na página do IELA para quem tiver alguma dúvida e poder mexer nessas inserções. Então eu vou agora olhar para a tela do currículo e não vou ver vocês. Então se quiserem falar comigo, vão ter que falar, tá bom? Eu não vou coisa, vocês me interrompam ou me avisem de qualquer comentário. Se tiver Bom, algo no chat, eu comunico também, Diana, de repente, tá? Eu fico ótimo. atenta aqui. Obrigada, Laura. Perfeito. Bom, então essa seria a tela inicial, né? Todo mundo aqui já tem algum registro. Não sei se o Davi, que entrou agora, específico, um currículo diferente, porque a gente exige o Lattes para os brasileiros. Porém, uma vez no programa, aí todos vão precisar ter o currículo Lattes, porque, como eu disse no início, esse é o nosso acervo, o nosso repositório, é o grande documento de todos nós, de todo pesquisador da pós-graduação no Brasil. Então, se não fez ainda o currículo Lattes, corre para fazer, tá? Então, a gente tem aqui essa tela inicial, vocês vão poder colocar aqui uma foto e aqui um resumo, que esse resumo pode ser personalizado. Você tem aqui editar resumo, aí você clica no editar resumo e você pode para um dado que você acha que é relevante, tá? Então, esse resuminho aqui, normalmente, ele é personalizado, ou seja, você clica aqui em editar resumo e faz a edição, tá? Antes que eu me esqueça, tudo, absolutamente tudo que a gente registrar no currículo, no final aparece uma telazinha aqui com esse botão vermelho dizendo: clique aqui para enviar o currículo para o CNPq. Se você não enviar, tudo que você fez é perdido. Tá? Então, isso é bem importante. Qualquer alteração que você faça, você tem que clicar aqui no final em enviar o currículo para que realmente fique registrado. Senão, tudo que você fez é perdido. Tá? Bom, então aqui você tem os dados gerais, identificação, endereço, idiomas, prêmios, texto. Aqui são as suas identificações pessoais e básicas, tá? Aqui, formação também. Formação
acadêmica, titulação, então vai ter lá o espaço, vamos abrir. Imagino que vocês tenham preenchido, mas aqui você vai incluindo. Você inclui um item para graduação, aí você inclui um outro momento do mestrado, aí você inclui depois, tá? Então aqui vocês vão incluir novo item, e aí vão incluindo. Eu acho que eu não preciso entrar muito nesses detalhes, muito detalhados. Se vocês acharem que é interessante, me avisem, tá? Senão eu vou assim um pouquinho mais rápido. Pós-doutorado ou livre docência ainda não é o caso. Formação complementar. Então, aqui são aqueles cursos de curta duração que a gente faz. Eu gosto de colocar, acho importante. Então, eles entram aqui. E aí podem ser em lugares diferentes, enfim. Tudo isso que vocês estão fazendo de internet também, ultimamente, se alguém fez um curso mesmo, não só lives, né? Pode incluir aqui, tá? Incluir novo item. Então, entra aqui informação, formação complementar. Depois, em atuação, atuação profissional. Então, aonde é que você está vinculado? Se você hoje só tem a vinculação da UNILA, coloque lá, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Aí vocês vão incluir novo item e vai aparecer aqui o que, que vocês vão incluir. Então, vocês vão incluir o vínculo de vocês com a UNILA como estudante do mestrado, tá? Isso entra aqui também nesse item de atuação. Sugerimos que vocês coloquem a linha de pesquisa com a qual vocês estão atuando no PPG e ela. Então, se você é de trânsitos culturais, coloca lá trânsitos culturais. Se você é de fronteiras ou práticas e saberes, inclua lá como uma linha de pesquisa, tá? Membro de corpo editorial, isso é bastante interessante, inclusive eu queria, já vou aproveitar e dizer, que hoje saiu no La Semana, a gente já falou sobre isso no encontro anterior, vocês precisam ficar bastante atentos ao e-mail Zimbra, da UNILA, porque ali sai o boletim de informações toda semana, e ali a gente tem informações relevantes. Nesse de hoje, La Semana, saiu a informação de que haverá eleição para a representação da editora da UNILA, Edunila. Então, é uma oportunidade para quem tiver interesse, quem quiser começar a entender como é que funciona o universo de uma editora, poderia, então, entrar nesse edital para pleitear uma representação decente na editora da UNILA. Se der tudo certo, aí você vem aqui em membro de corpo editorial e coloca que você faz parte da Edunila. Ou, se vocês têm alguma relação com alguma outra revista, venham aqui e coloquem essa relação de vocês, então, como membro de corpo editorial. Comitê de assessoramento, revisor de periódico, isso aqui vocês podem, até convido vocês, energeticamente, enfaticamente, convido vocês a conhecerem a revista do ILASH, que se chama Sures, tá? A gente tem uma revista interdisciplinar do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História do ILASH, se chama Revista Sures. A gente sempre precisa de revisor. E se vocês quiserem fazer também, começar a mexer com isso, começar a lidar, entender como é que funciona o processo de revisão de um periódico, é uma experiência bacana. Se der tudo certo, vão participar, venham aqui depois e coloquem revisor de periódico, tá? Revisor de projeto de agência de fomento, acho que agora não cabe. Áreas de atuação também são as áreas que vocês considerarem importante. História, artes, aqui vocês podem criar. Ok? Posso seguir nesse ritmo?
Eu acho que tá ótimo, e o pessoal tá colocando aqui no chat, tá ok, tá ok. Então, acho que tá tudo bem, Diana. Beleza, então vamos em frente. Bom, aí a gente entra nos projetos, projetos de pesquisa. Aqui vocês vão registrar o projeto de vocês, tá bom? Então já registrem esse projeto vinculado ao NILA. Então, o projeto de vocês, mesmo que depois mude o nome, não tem problema, mas vocês já vão colocar aqui com o nome que ele tem hoje e a relação com a UNILA, tá? Que mais? Projeto de desenvolvimento tecnológico, acho que não é o caso de ninguém. Projeto de extensão é outra coisa que vocês precisam conhecer. Eu convido vocês a conhecerem também esse espaço dos projetos de extensão. Olha só, eu aqui não tenho nada registrado. Bastante importante essa parte. Muito importante, porque aqui é uma maneira de vocês lidarem com a graduação, conhecerem mais outros âmbitos da universidade, outras pessoas, outros professores, outros estudantes, outros espaços, e essa interlocução com a sociedade. Então, a UNILA tem um trabalho muito forte, muito potente em termos de extensão, que é o que mostra a nossa, aquilo que tecnicamente chamaríamos de responsabilidade social, né? Ou seja, a relação realmente existente entre o que se faz na universidade e a sociedade, né? Então, é bem importante que vocês seria muito bom para a experiência de vocês. E a questão da interdisciplinaridade também, né? Porque na extensão você articula realmente com outras áreas, com outros saberes, né? Então é muito importante também para o próprio contexto do IELA, né? Perfeito, Laura. A mesma coisa em projeto de ensino, quem aqui atua no âmbito escolar, temos várias pessoas que são professoras, então é interessante dar uma olhada aqui, ver se há algum projeto de ensino no qual vocês atuem, podem também registrar aqui no Lattes. E outros tipos de projetos. Aí sempre a gente vai ter aquele espaçozinho que eu quero registrar uma coisa, mas não acho se eu tenho alguma coisa registrada, não tem. Mas poderia, enfim, é aquele espaço para você colocar aquilo que não encaixou em nenhum outro lugar. Bom, aí chegamos nas produções. Posso seguir? Não, pode. Não tem problema. Depois eu dou o exemplo aí. Tá. Bom, as produções, esse aqui é o âmbito mais passível, mais dinâmico, mais passível de atualização. Porque a formação, a atuação, menos 2 anos vocês vão ficar com o mesmo projeto de pesquisa, o projeto de extensão pode ser que dure 1 ano, né? Então tem um tempo maior. Nesse item produções é onde a gente vai precisar ficar mais atento, porque é o mais dinâmico. Tudo que a gente tem o mesmo grau de importância para nós, para o programa, para vocês, para o currículo de vocês e para o programa, para a CAPES, a produção bibliográfica, a produção técnica e a produção artística cultural. Tá? Então, é importante que se registrem todos os âmbitos. Não é porque a gente está fazendo mestrado e está participando como voluntário num projeto de extensão, e o projeto de extensão teve uma produção audiovisual, por exemplo, ou teve uma produção literária, ou, isso não vale. Vale. Tudo vale. A gente já superou a época de artigo em revista. Então, toda a produção de vocês é importante. Bom, então vamos lá, uma de cada vez. Produção bibliográfica. Artigos completos publicados em periódicos. Isso aqui são artigos em revistas científicas. Né? Vocês, estudantes, podem publicar em qualquer revista
de um Qualis, que a revista seja qualificada, que a revista tenha DOI, que a revista tenha não sei o quê. Tem alguns parâmetros de qualidade, né, instituídos pela própria CAPES. Mas, para os estudantes, isso é muito mais flexível. Então, eu convido vocês a conhecerem as revistas da própria UNILA. Já falei da SURES, temos outras. Se eu não me engano, temos em torno de seis revistas na UNILA, fora todas as outras várias, uma quantidade enorme, né, em várias outras universidades. Então, fique porque você vão construindo uma carreira acadêmica e para o programa é fundamental, porque a nossa sobrevivência como programa depende do trabalho de todos os envolvidos, né? Nós, docentes, do nosso queridíssimo secretário e do trabalho dos discentes também. Tá? Então, tudo isso forma um conjunto, e esse conjunto tem que estar funcionando bem. Então, é importante que vocês fiquem atentos a essas publicações e publiquem pelo menos um artigo nesses 2 anos, seria excelente. Tá? Bom, aqui Ana, também a gente... Sim. vou interromper, desculpa. Eu coloquei aqui no chat o link das revistas, que tem um link que contempla todos esses que você comentou, essas 6 revistas da UNILA, né? Coloquei o específico da SURES também, pela questão temática aí, né, da publicação. E eu queria só complementar uma questão do que passou do projetos, ali no outros que você mencionou também, tem um item que a gente tem muita dificuldade às vezes de cadastrar, que é grupo de pesquisa. E grupo de pesquisa, né, às vezes a gente participa de mais de um, às vezes participa, e quando, né, o orientando está com a gente já inclui, né, fala, pode incluir no grupo lá do diretório de pesquisa e tal. Só que no Lattes não tem esse item específico de grupo de pesquisa. Então, buscando, né, também fazendo buscas aí no meu próprio currículo lá para preencher lá atrás, eu descobri que era nesse outros tipos de projetos que você coloca grupo de pesquisa e o nome do grupo de pesquisa, né, enfatizando que é um grupo de pesquisa e não um projeto, né, e isso já fica registrado como participação no grupo de pesquisa. Então, assim, só para deixar também essa orientação aí com relação ao grupo de pesquisa. Importante, Laura. Obrigada. Muito bom. Bom, então voltando aqui para a produção bibliográfica, a gente tem artigos aceitos para publicação, porque às vezes as revistas demoram muito tempo entre aprovar e realmente publicar, pode ser que demore um tempo. Então, se você já tem o aceito, você pode registrar aqui. Livros e capítulos. Então, a gente vem trabalhando muito, o próprio PPG, ela fez aquela publicação agora, começou uma coleção, vamos ter outros livros publicados, então aqui entrariam tanto livros autorais, como livros, se você organizou alguma coletânea, ou se você participou de alguma coletânea, de algum livro, e aí você tem um capítulo, é aqui também, tá? Texto em jornal ou revista são aqueles textos que a gente escreve, por exemplo, para o H2Foz. Né? São jornais e revistas de ampla circulação, não são periódicos acadêmicos. Tá? Então, tem essa diferença. Trabalhos publicados em anais de eventos também pode acontecer, vários eventos, grandes eventos que a gente também convida vocês a ficarem atentos, quando tivermos notícias vamos divulgar, há vários eventos que acontecem, embora agora a gente tenha uma queda no número de eventos, alguns aderiram ao sistema remoto, outros não, né? Mas de qualquer forma continuam havendo eventos acadêmicos e muitos deles publicam os resumos, ou às vezes até os resumos expandidos. Então, vocês aí teriam que colocar aqui no currículo Lattes. Apresentação de trabalho e palestra. Então, se você vai a um congresso desses, aqui você registraria a apresentação do trabalho e aqui você registraria a publicação nos anais do evento. Tá? Então, a participação em um congresso, dependendo do tamanho do congresso, te dá 2 produções.
Partitura musical, aí já mais específico, tradução, também mais específico. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer tradução de poesia, fazer tradução de algum ensaio, fazer tradução de algum conto, a revista Sures recebe e agradece. Tá? Vai ser muito bem-vindo. Às vezes há uma entrevista que saiu numa outra língua, uma outra revista, não foi traduzida ainda no Brasil, de alguém que é importante, é muito bem-vinda, a revista Sures agradece. Prefácio, pós-fácio, no caso de livros, e aqui sempre aquele outra produção bibliográfica. No meu caso, por exemplo, eu tenho várias desse outra produção bibliográfica, porque eu publico, às vezes, poesia em coletâneas de revista digital, mas não tem ISBN. Se não tem ISBN, eu não vou poder registrar como livro. Então, eu registro aqui. Então, eu tenho uma grande quantidade, porque muitas vezes as publicações não têm ISBN. Então, se não tem ISBN, entra aqui nessas outras produções bibliográficas. Bom, produção técnica. Assessoria e consultoria. Aqui, por exemplo, eu registrei uma assessoria que eu fiz num grupo, junto com um grupo de pesquisa, a um material didático que foi feito na cidade de Ponta Porã. Então, eu coloquei aqui como assessoria. Enfim, aqui também fica para variedades de situações onde vocês possam fazer algum tipo de assessoria técnica, tá? Extensão tecnológica, acho que não é bem o nosso caso. Programa de computador também não. Produtos, processos. Eu vou pular para aqui, por exemplo, um item que normalmente na nossa área, nessas áreas que compõem o IELA, a gente usaria bastante dessa produção técnica, seria curso de curta duração, ministrado. Então, esse curso de curta duração ministrado é se você vai fazer um curso em ou uma escola, ou, enfim, qualquer espaço onde você vai fazer um curso de curta duração, você pode registrar aqui como produção técnica. E pode, inclusive, ser fruto do projeto de extensão que está registrado lá no outro lado. Então, lá você registra o projeto e aqui você registra a produção. Percebem? São coisas diferentes. Então, aqui tem a produção, seria, por exemplo, um curso de curta duração ministrado. Também poderia ser o desenvolvimento de material didático, ou audiovisual, ou instrucional, né? Também poderia ser a editoração, por exemplo, de uma revista na qual você participe. Poderia ser uma manutenção da obra artística, e aí aparecem todas essas possibilidades. Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia são muito bem-vindos também. A gente teve uma experiência no ano passado que foi muito bacana, de um estudante nosso da Bolívia, que fez uma entrevista com um filósofo, uma pessoa que fez parte do processo da Constituinte na Bolívia, uma figura política interessante. Então, tem lá a entrevista deles registrada no canal. Então, também é muito bem-vinda se vocês quiserem fazer entrevistas com pessoas que vocês considerem que são interessantes e que tenham vinculação com a proposta do programa, né? Com a missão do programa. Relatório de pesquisa, para quem terminou uma pesquisa, aqui lá você registra a pesquisa, aqui você registra a produção técnica da pesquisa, que pode ser o relatório, tá? Enfim, e aqui outra produção para aquele caso onde você tem que colocar, não encaixou em nenhum dos itens. Passando para a produção artística, a gente tem artes cênicas, música e artes visuais. Eu, por exemplo, faço poesia. Não tenho onde colocar, então eu coloco em outra produção artística. Então, participação que eu tenho em eventos, em encontros e tal, é aqui que eu coloco, porque não é nem artes cênicas, nem música, nem artes visuais. Tá? Tudo bem? Ok para essa parte? Perceberam como essa produção ela tem que estar vinculada com a atuação de vocês e com os projetos?
Aqui você registra o que você está fazendo, onde você está fazendo o projeto. E aqui, a produção derivada dos projetos, tá? Vou seguir adiante, tá bom? Ana, a Maria Clara falou que está com umas dúvidas, mas que ela pode falar ao final. Você Tá, mas prefere se que eu quiser, pergunte agora já? Acho que talvez seja melhor, não? é. Não, Maria Clara, bom, quer deixa eu terminar? fazer todo, deixa eu fazer toda essa, de repente, alguma dúvida esclarece daqui a pouco em outro ponto, né? Vamos fazer esse percurso e depois a gente conversa então. Bom, Perfeito. patentes e registros, acho que não é o caso de ninguém daqui, pelo menos não seria tão óbvio para o nosso âmbito, né? A mesma coisa, inovação, mas em inovação a gente poderia pensar em alguns produtos também, mas aí, enfim, seria inovação como projeto de pesquisa, como projeto de desenvolvimento tecnológico, como projeto de extensão, como projeto de ensino, que a gente considere que tem um caráter mais fortemente inovador. Aí a gente teria que fazer depois uma outra discussão sobre isso. Tá? Esse item aqui também é bastante importante, educação e popularização da ciência e tecnologia. Se você registra a sua produção aqui, quando você estiver terminando de registrar, por exemplo, não sei, qualquer um desses, curso de curta duração, lá no final ele vai te perguntar se esse é um produto de educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, mesmo que você coloque por aqui, você pode clicar que sim. E aí é a mesma coisa que você registrar por aqui. Qual é o sentido disso aqui? Isso aqui tem aquele sentido de divulgação científica, tá? Que a gente conhece como divulgação científica. Então, muitas das coisas que a gente vem fazendo, por exemplo, as lives do programa no ano passado, elas se encaixariam muito mais nesse processo de educação e popularização de ciência e tecnologia do que de uma discussão num âmbito mais técnico de pessoas especializadas, né? Então, é o uso do YouTube, por exemplo, está muito mais vinculado com essa questão da educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, é muito bem visto também. Se quiserem, já podem inserir a sua produção diretamente aqui nesse item. Depois, já a gente tem os eventos, participação em eventos, congressos, exposições, feiras, Olimpíadas, organização de eventos, congressos, exposições, feiras, Olimpíadas. Então, aqui, se você participa, aí eu tenho colocado muito, por exemplo, os próprios eventos digitais, conferências ou ciclos realizados em 2020, que foram todos nesse sistema remoto, eu tenho colocado aqui também na parte de eventos, com participação em eventos, tá? Orientações não é o caso de vocês, porque aqui é mais para os docentes, né? Orientações de iniciação científica e do próprio mestrado. Bancas também acho que aqui vocês não teriam que colocar por enquanto. E essa parte de citações a gente também não utiliza muito. Bom, então aqui tem um buscador mais rápido, se você quiser acessar, mas eu quase nunca uso, eu prefiro usar essa barra de ferramentas. Bom, então é isso. Sempre lembrando no final de clicar aqui em enviar, porque senão tudo que você registrou não vai para o CNPq, tá? Tem que registrar aqui e clicar aqui depois nesses avisos. Eu agora saio daqui, então, volto para a telinha e aí vamos ver o que vocês querem perguntar e comentários a respeito de tudo isso que a gente falou. Só complementando também, acho que o currículo Lattes é esse momento assim que a gente olha, explora também, né, todas as possibilidades que tem ali. Ali à esquerda tem essa barrinha também que a Diana acabou não comentando muito, mas ali tem alguns detalhes também de vincular autores, por exemplo, pessoas que você cita no seu currículo, você publicou algo junto com outra pessoa, você pode ir lá para reconhecer a autoria, né? Então, essa pessoa vai ter ali o currículo Lattes dela ativado, vinculado ao seu. Então, isso também é importante para registro dessas redes que vão se formando, né, entre autores, pesquisadores, pesquisadoras. Então, isso também é um registro bem que eu considero assim, e é algo que eu descobri assim
não faz muito tempo, né? Então, assim, e que a gente vai dizer, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso, é importante também fazer, então vamos vincular também os autores que estão aqui no meu currículo, e porque se você menciona, né, a pessoa não vai, às vezes, nem saber que você mencionou e fica, né? Então, também tem essa parte da vinculação que eu acho bem interessante. Acho que é reconhecimento de autor no currículo, alguma coisa assim. Não me lembro agora o nome, mas é um desses itens. Também você pode extrair seu currículo como Word, como PDF, enfim. Tem essa parte também de você poder baixar, né, para o seu computador as informações que estão aqui nesse formato, só que ele puxa já com formato de currículo no Word, né? Então, tem essas ferramentas também. É verdade, essa barra aqui, né, Laura? Isso, Essa barra vertical, né? exato. Aqui em exportar, imprimir, gerar página para impressão, ou aqui em exportar, por exemplo, né? Ok. Aí agora eu já acho que eu já encerrei o complemento que eu queria fazer aí dessa parte. E acho que vamos ouvir Isso, o porque pessoal que está na sala. a gente não vai esgotar, né? Sempre vai ter É, alguma dúvida, mas aqui já dá uma visão mais panorâmica, eu acho. perfeito, Ah, Diana. o André já deixa uma pergunta aqui, Maria Clara também queria falar, viu, Maria Clara? Então eu vou começar pela pergunta do André e depois você pode, se você quiser, habilitar o microfone ou escrever aqui no chat. Tenho uma dúvida. Participei de algumas bancas de TCC de graduação ano passado. Ao lançar no Lattes, devo colocar a ordem da banca, orientador, banca 1, 2, 3, ou meu nome aparece em primeiro? Você participou como docente, como avaliador? Se você participou como avaliador, você é o principal. Você coloca o seu como primeiro, porque é o seu currículo. Pelo menos eu entendo assim. Não sei se Laura entende de outra maneira. Mas quando eu registro uma produção na qual eu participo, eu me coloco ali como a principal. Não sei se Laura entende de outra Pensando maneira. aqui, eu tô pensando como que eu registro aqui, peraí. É, É, sim, mas você entra sim, na eu lista acho que eu dos coloco. autores. Sim, sim. O que mais? Oi, pera. Oi, estão me ouvindo? Sim, Então, eu queria perguntar, tipo, eu tô com o meu aberto aqui também, nessa atuação profissional, que vocês falaram que a gente estando na universidade coloca ali, né, como atuação profissional, e ele entraria como estudante, por exemplo, né? Aí eu pergunto, tipo, eu fui bolsista de iniciação científica na graduação da FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. E aí eu coloco isso vinculado, tipo, a minha atuação profissional, bolsista de uma instituição, tipo, da faculdade ou da instituição que está financiando a pesquisa, assim, né? No caso, a FAPESP ou qualquer outra. Essa é uma primeira dúvida. então vamos lá. Uma de cada vez para a gente não se enrolar. Eu acho que sim, você tem que colocar onde é que você foi bolsista. Isso, para quem for avaliar o seu currículo depois, é bastante relevante. Agora, eu não tenho certeza, não sei se Laura teria isso mais claro, se entraria, essa bolsa entraria, por exemplo, às vezes até como prêmio, quer dizer, tem um lugar aqui de prêmio, não sei se entraria como prêmios e títulos ou se entraria vinculado ao projeto ou à própria atuação. Aí você teria que ver onde é que apareceria essa possibilidade de você se colocar como bolsista. Talvez aqui em atuação, sim. Eu tentei mexer um tempo atrás no Lattes, eu achei muito confuso, mas tipo, eu cliquei em quase tudo assim. E é um lugar, eu até conversei com os professores, e o lugar que eu achei que mais cabia era a atuação, mas eu fiquei com essa dúvida de se era aí mesmo e se colocava desse jeito, né? Não, acho que sim. Acho que sim. E a outra coisa é que, tipo, quando a gente vem em projetos, não, em atuação, linha de pesquisa, né?
ele fala para a gente colocar em atuação profissional, aí depois selecionar a instituição, atividades e incluir tipo, uma nova natureza, como pesquisa e desenvolvimento. Só que eu já tentei fazer isso várias vezes e eu não encontrei ainda tipo, onde eu incluo essa natureza de pesquisa e desenvolvimento para eu pôr a linha de pesquisa. Se você. A caixinha, quando a gente abre, que tem lá em andamento, concluída, não é isso, Diana? Será que ela está falando? Fala de novo qual o caminho, porque a gente aqui não é exatamente especialista, né? A gente vai tentando se virar, mas vamos lá, Maria Clara. Aqui. Aham. Qual é Ó, o eu tô caminho que você aberto. faz? Tá, eu abri no meu aqui também. Numa atuação, aí eu fui em linha de pesquisa. Como eu ainda não consegui cadastrar nenhuma, ele vem com aviso assim, para eu entrar em atuação profissional e depois colocar a natureza da atividade como pesquisa e desenvolvimento. Só que eu nunca achei onde colocar essa natureza da atividade. Mas aqui para mim não aparece isso, por exemplo. Então, mas talvez seja porque, não sei, aí eu não sei. Porque o meu eu não consigo adicionar exatamente no linha de pesquisa. Eu não sei se é porque eu nunca cadastrei nada. Tem que cadastrar a instituição que você está vinculada como atuação profissional primeiro. E aí, a partir disso que você vai colocar o outro item. E aí vai aparecer esse item. Vamos lá. Isso, Diana. Por exemplo, aqui a Diana tem esse vínculo com a Unila, né? E aí, dentro do vínculo com a Unila, que ela vai criando várias atividades dentro desse vínculo. Entendi. E aí, não sei se ela clicar em incluir novo item, só para fingir que vai fazer, Diana. Ó, as possibilidades que tem aqui. Isso. Se você clicar nessa caixinha, Diana, talvez apareçam as opções. Eu cliquei, não aparece Ah, ainda? não, ainda não está aparecendo. Aparece direção e administração, pesquisa e desenvolvimento, ensino, estágio, serviço técnico especializado, extensão universitária, treinamento, outra atividade técnico-científica, conselhos, comissões e consultoria. Todo Ótimo. tipo de atividade que vocês forem fazer na Unila, né? Assim como está vinculada agora, aí vocês vão cadastrando aqui dentro dessa aba maior que é a atuação que vocês estão agora, né? Entendi. Está aparecendo, não? Ainda não. Agora para mim apareceu. Mas apareceu a caixinha direção e administração só para mim, pelo menos. Travou no direção e administração. Opa, agora tá. Que coisa. Agora sim. Isso. Então tá. Então eu vou sair daqui. Tá. O que mais? Só uma última coisa. Por exemplo, você falou se a gente tivesse feito algum filme, por exemplo, se isso mesmo não tendo ligação direta com a universidade, se ele pode entrar no currículo. Se eu fiz, pode, né? Então. Pode. Coisas anteriores, né? A entrada na Unila, né? Bem importante também esse histórico aí de vocês. Ótimo, gente. Obrigada. De nada. Newton, você quer fazer alguma observação, Newton? Você que também lida direto com a complementação, que sempre a gente... Como é que funciona a coleta da CAPES? Existe uma outra plataforma que se chama Plataforma Sucupira. Essa plataforma puxa a produção do Lattes. E aí a gente tem que complementar essas informações depois dentro da plataforma Sucupira. Porque às vezes puxa tudo, às vezes não puxa. Então, Newton, se você quiser também fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Eu acredito que o que vocês comentaram tá ótimo, Diana, a respeito desses aspectos mais técnicos, né? A única observação que eu faria seria de que muitos campos do Lattes, eles são opcionais, né? Só que para fins de Sucupira, eles não são. Então, a recomendação que nós fazemos para todos, né, para os discentes e para os docentes, é que preencham todos os campos da produção, né, e não deixem nenhum campo vazio, mesmo que ele seja opcional no Lattes, porque muitas vezes esse campo é fundamental para nós na Sucupira. É a única observação que eu faria, de resto tá tudo ok. Então, observação perfeita, porque o Lattes não trava. Se você não completar tudo, você consegue registrar, mas para Sucupira trava.
Então, a gente só consegue realmente incluir uma produção se ela tiver com todas as informações. Vamos ver, tem outra dúvida do André. Isso vale para os trabalhos técnicos também? Exemplo, como eu trabalhei alguns anos em agência de publicidade, tenho muitas revistas. No entanto, muitas foram feitas em conjunto. Nesse caso, meu nome sempre irá aparecer em primeiro? Eu entendo que sim, André, porque para mim a lógica é essa, mas agora eu fiquei na dúvida, viu? Para ser bem sincera, agora eu fiquei na dúvida, porque eu entendo que você está registrando a tua produção. Nesse caso, você é o autor ali que está registrando tudo isso. Mas vamos tentar descobrir se isso. Porque qual seria a hierarquia, entende? Pois se Porque você é tem revisor, se você é revisor do periódico, aí você coloca lá, revisão do periódico. Você fez com mais 5 pessoas. Quem é que vai determinar que a quinta pessoa está em primeiro lugar e você em segundo ou em terceiro? Entende? Qual é o parâmetro para você fazer essa avaliação? Viu? Então, na revista, tem lá, ela aparece, os nomes aparecem lá no editorial, né? Que tem lá editor-chefe, aquela coisa, todas aquelas informações. Então ali existe, lógico, uma sequência. Eu acabei lançando no meu Lattes pelaquela ordem. Sim. Até então eu imaginava que fosse assim. Só que daí, Sim. como eu comecei a lecionar em uma instituição, daí já me falaram que parecia o meu nome primeiro. E a dúvida agora ficou com a participação em banca, porque quando recebe lá o convite, tem lá o orientador, membro 1 e membro 2. E como que eu ia lançar isso no Lattes, né? E eu confesso que lancei, mas ainda não estou 100% seguro se realmente eu fiz a coisa certa, sabe? Eu acabei seguindo a ordem ali de orientador, membro 1, membro 2. Então, não sei, eu fiz dessa forma, mas ainda não. Ó, o Newton escreve aqui: vou me meter na conversa. Sim, sempre como principal. Vou te dar um exemplo. Eu estou lá mexendo agora na coleta da sucupira. E aí, para mim, aparece como produção do nosso docente permanente, aparecem nomes de pessoas que não são docentes permanentes do programa. E eu penso, mas o que é isso, né? Eu tenho que ir lá, clicar para entender que essa pessoa, o docente permanente do programa, publicou, por exemplo, o artigo junto com uma outra pessoa externa ao programa. E isso só me dá mais trabalho, porque os dois, se são coautores, os dois têm a mesma importância. Então, a pessoa poderia perfeitamente ter se colocado como principal, porque aí, para mim, no coleta, ou seja, para a CAPES, apareceria diretamente como produção da docente do programa. Então, eu acho que sim, que faz muito mais sentido, dentro dessa lógica, que seja que você que está registrando a produção, você se coloque. Isso é diferente, André, do caso de uma revista, como você falou. Dependendo do que você faz na revista, se a revista já tem clara a sua hierarquia, aí é diferente. Mas no caso de uma banca de TCC, onde você não tem uma hierarquia, o orientador fez o papel de orientador, a banca avaliação é outra coisa. Não tem uma hierarquia entre o orientador, quem orientou o TCC e quem vai avaliar o TCC. Então, nesse caso, entende? Eu acho que são situações diferentes. E só para fechar, então, em caso de artigo, daí segue a ordem ali do. Porque o artigo ele tem, né? Geralmente quem concluiu, quem colaborou mais. Por exemplo, se eu tenho um artigo com a Marinês, agora a gente vai apresentar um trabalho no Simpósio Nacional de Rádio. Aí, nesse caso, o nome dela vem em primeiro, o meu vem em primeiro ou indiferente quanto a isso? Aí acho que sim. Aí tem de novo a questão da hierarquia. Ou seja, algumas situações você tem uma hierarquia. Em outras situações você não tem essa hierarquia. Então, quando há hierarquia, aí a gente respeita a hierarquia, né? Então, nesse caso, se você faz com a sua orientadora, então aí entende-se que é uma produção onde ela é a autora principal e você entrou junto, fez junto, né? E aí ela seria a principal, então. Só aproveitando, então, tem mais uma dúvida. No primeiro ano que eu estava no mestrado, teve uma oportunidade da gente participar de avaliação de trabalhos da graduação, e a gente acabou se inscrevendo. E a gente, tipo, então eu recebi trabalhos lá da área da comunicação, acho que foram 5 artigos eu avaliei.
eu tinha que lançar isso como avaliador, uma coisa assim. Na época, todo mundo ali da turma não sabia o que fazer, acabamos lançando como, acho que, produção, uma coisa assim, técnica. Tá parecer técnico, se eu não me engano, tá uma coisa assim. Eu não sei se foi lançado corretamente. Aí a minha dúvida é se realmente é nesse campo, se tem algo específico que eu não encontrei. Sim. Acho que parecer técnico foi uma coisa assim. Teria que estar aqui, né? Nesse Ali, âmbito processos, da coisa profissão. assim, acho que é. É isso mesmo, André. Processos, não, produtos, onde? Não, Trabalhos técnicos? Trabalhos técnicos Acho foram que tem lançados. até o item, uma caixinha dentro que é parecer técnico, parecer de artigo científico. Isso, é aqui mesmo, ó. Vocês estão vendo? Sim, sim. Isso. Aí, parecer, exato. Elaboração, relatório. Aham. Então entra aqui. Perfeito. Ah, não, fechou então, obrigado. Nada. Oi? O que mais, pessoal? O Thalisson disse que gostaria de fazer uma pergunta, mas aí eu acho que ele caiu, né? E a Maria Clara, ela vai acionar o microfone ou ela fez aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, sim, se tem mais alguma questão, né? Bom, pessoal, mas a Maria igual, Clara né? falou no começo. Desculpa. De qualquer maneira, a gente não precisa esgotar tudo isso, porque na medida que vocês forem colocando a produção de vocês, as dúvidas vão aparecendo. E aí a gente vai ter que fazer isso que a gente está fazendo agora. Às vezes é perder algum tempo vendo, abrindo, para entender onde é que encaixa melhor. Mas a gente pode também continuar conversando, não precisa. Isso se encerra aqui. Mas vamos lá. Quem vai falar? Maria Clara ou Thalisson? Eu acho que a Maria Clara já falou. Eu me confundi aqui, achei que ela tinha pedido de novo, mas era lá do começo. Tudo bem. Então pode falar, Thalisson. Então, eu tenho um artigo que até hoje eu não consegui colocar ele no Lattes porque eu não sei, não consigo colocar ele. Eu consegui colocar PIBID, eu consegui colocar residência pedagógica e outras atividades, mas o último artigo que eu coloquei foi da universidade que eu formei, mas mesmo assim, com aquele número que dão, que vem na revista, eu não consegui colocar. Meu Deus, caiu. Oi, alguém está me ouvindo? Sim, tá um pouquinho com eco o seu som, mas acho que deu para. Oi? Você está falando que você não conseguiu cadastrar um artigo, né? Isso. Teria que saber exatamente qual é a informação que ele não conseguiu cadastrar. Diana, tá sem. Você tem que desativar, que tá ativado, tá no mudo. Ah, desculpem. Vamos lá. Então, aqui, quando você vai incluir um artigo em periódico, a primeira coisa que ele te pergunta é isso: DOI ou ISSN? Se você não está conseguindo registrar, pode ser que o seu número de ISSN esteja errado. A primeira possibilidade, né? Então, conferir se você está com o ISSN correto da revista. Tá bom? Ele não está conseguindo, o som dele está com um problema. Eu escrevi já para ele aqui que a gente não está ouvindo. Ah, desculpa, é que a internet acabou caindo e eu não entendi nada. Então, vamos lá. Quando você abre essa parte de produção bibliográfica, artigo completo em periódico, o primeiro item, a primeira coisa que ele te pede é o ISSN, ou DOI, parte do nome da revista. Então, sugiro você, primeira coisa, confirmar se o ISSN está correto, se não está faltando nenhum número, se não está sobrando nenhum número. Eu não sei. Sei que eu não já tem mais de um mês, 2 meses praticamente, eu não consigo colocar ele no meu
no meu currículo. Se eu fosse precisar dele para seleção, eu tinha reprovado. Em último caso, se por acaso a revista não tem... Eita, tá dando eco, né? Se por acaso a revista não tem SSN vigente ou a revista pode estar com algum problema, aí você coloca aqui, ó, outra produção bibliográfica. Ou, se não é uma revista considerada uma revista acadêmica, científica, se é mais uma revista de ampla circulação, aí você vem aqui, ó, texto em jornal ou revista magazine. Então, nesse caso, não é uma revista acadêmica, tá? O que mais, pessoal? Jéssica, não é exatamente sobre o Lattes, mas eu queria saber como funciona para me candidatar em um grupo de pesquisa. No caso específico, seria de outra universidade. Como funciona esse tipo de processo? São pesquisas relacionadas à minha dissertação. Jéssica, normalmente não é assim que funciona. Normalmente você não se candidata a um grupo de pesquisa, normalmente você é convidada. Então, normalmente o grupo de pesquisa é composto por pessoas que pesquisam juntas. Então, você recebe um convite se alguém daquele grupo te conhece. Normalmente é esse o caminho. Como podemos registrar intercâmbio estudantil, graduação, como curso na formação acadêmica ou tem algum outro campo específico? Nossa, nunca olhei para esse lado de intercâmbio. Talvez ali dentro de formação, já que é uma formação complementar, talvez, ou dentro da formação acadêmica, você conseguisse vincular à universidade, lembram como a gente fez antes? Como alguma atuação diferenciada ali dentro, alguma atividade. Eu teria que percorrer esses dois caminhos, né? Ou por formação complementar, ou por atuação dentro, entrando por atuação profissional, você vai para a universidade onde você fez a graduação e aqui registra uma nova atividade. Poderia ser esse um caminho, né? Mais interessante. O que mais? Bom, enquanto vocês vão pensando se tem outra dúvida, eu preciso falar com vocês, antes que o tempo acabe, a gente acabe esquecendo, da reformulação do GT de comunicação. O André está aqui, então é bom que ele ajuda a falar sobre isso se ele quiser também. Nós precisamos reformular o GT de comunicação. No ano passado, nós montamos alguns GTs, alguns grupos de trabalho para colaborar com a coordenação em vários processos. O que melhor funcionou foi o nosso GT de comunicação. Foi quem fez todo o apoio das artes que circulavam para divulgação, fez o logo, fez que mais? Às vezes até a colaboração com alguns vídeos que foram feitos, né? Então, esse trabalho é importante, a gente precisa de uma colaboração, e aí a gente gostaria de saber quem é do novo grupo que gostaria de assumir esse trabalho. A gente pode fazer uma portaria, isso vai contar também para o currículo de vocês, tá? Vocês saem lá, tem uma portaria com o nome de vocês como componente do GT de comunicação, tá? E também para a organização das lives e para mobilização das redes sociais. Então, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, mas se depender só da coordenação, a gente não tem fôlego para tudo. E a gente faz muita coisa, vocês vão ver isso, como há muita atividade no programa, e a gente precisa mostrar, dar visibilidade, inclusive isso hoje é um item importante para a pontuação do programa, a visibilidade do programa. Então, a gente precisa da colaboração de quem tiver aí maior manejo, maior facilidade para trabalhar com esse âmbito, a gente precisa muito de colaboração, tá? Feita essa propaganda, não precisa, se vocês não quiserem agora mesmo já se disponibilizarem, a gente pode voltar a conversar em privado mais para frente. Talvez a gente coloque um prazo, enfim, para poder renovar a portaria que compõe o GT de comunicação.
Ah, Bruna Remes. Eu coloquei. Ah, tá. Aí já tem a Jéssica respondendo para a Bruna. Eu coloquei como formação acadêmica e os módulos como formação complementar. Tá. Vi em alguma cartilha de ajuda com Lattes. Tá aí. Então, foi o que eu pensei, né? Ou por formação complementar ou por atividade dentro da própria graduação. Maravilha. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma questão? Se já tem alguém querendo entrar para o GT de comunicação, ótimo. Se não, pode pensar um pouquinho. E o legal é isso, né, Diana? A participação no GT, envolve, né, todo o engajamento mesmo com a comunidade ela, né, e com a comunidade extramuros, né? Então, assim, pensar como que vai ser o IELA para fora da universidade, né? Como pensar nessa comunicação. E, além disso, obviamente, como tem uma portaria com o seu nome, você vai poder cadastrar isso no seu currículo Lattes. Aproveitando que estamos falando de produção acadêmica, né? Claro, porque é produção técnica também, né? Ótimo, muito bom. Já temos aqui 3 interessadas. Pronto, já podemos terminar a live felizes. Tá bom, então eu vou pegar o nome de vocês. Aqui, também, que eu conheço já. Temos 2 Jéssicas no programa, né? Então deixa eu anotar certinho aqui o nome. Joselaine e Maria Clara. Ótimo. Com certeza vocês vão ajudar a gente a dar um sangue novo para essa parte dos vídeos, da produção audiovisual, que a gente hoje é quase tão importante quanto a produção textual, né? Isso hoje cada vez é mais valorizado. Enfim, a composição anterior eram quantas pessoas, Diana, anteriormente? A composição? A composição, eu acho que eram 2 docentes, 2 ou 3 egressos e 1 ou 2 discentes ativos. Mas essa composição não é fixa, né? A gente pode, enfim, fazer... pessoas, então, não tem problema incorporar depois, né? Se quiserem, de repente, quando a gente fizer um convite geral de novo, né? Legal. Isso, aí depois a gente pode fazer uma chamada também no e-mail para quem não está aqui na sala, se quiser. Seria bacana alguém que falasse espanhol, né? Que a gente não fez essa parte da tradução, aí poderiam ser bilíngues as divulgações. Enfim, pessoal, já tem aqui 3 nomes, mas vamos depois fazer uma chamada novamente por e-mail. E voltando para o nosso currículo Lattes. Fazer um comentário rápido, porque já são 8 horas, a minha intenção era que a gente ficasse 1 hora aqui, para não ser muito cansativo. Existe também uma outra plataforma, que é o ORCID, mas a gente fala assim em português, né, Laura? O ORCID, que é uma plataforma internacional, que ainda está, no Brasil está chegando, né? De fato, a plataforma que hoje compõe o acervo de pesquisadores brasileiros é a plataforma Lattes. A tendência é que no futuro o Lattes se vincule cada vez mais ao ORCID, que é já num âmbito internacional, e quem sabe muito mais para frente acabem sendo uma coisa só, né? Eu acho que é esse o objetivo, mas isso terá seu tempo. Algumas revistas já pedem que você tenha o ORCID para publicar. E aí vocês podem entrar, fazer o registro de vocês, não é nada muito complicado também, tá? Isso mesmo, e o ORCID também ele puxa muitos dados do próprio Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico também é outro registro aí para quem, né, quiser botar para circular aí as pesquisas também, e o ORCID ele puxa também esses registros do Google Acadêmico diretamente para o ORCID. Então, facilitam algumas coisas aí também nessa parte do registro, do cadastro, né, das informações. A lógica é que cada vez esteja mais interconectada, todas as informações estejam interconectadas, né? Então, mais daqui não sei quanto tempo, difícil prever, né? Isso tudo estará interconectado. E aí você tem uma plataforma que faria, ou enfim, várias interfaces, né?
Mas, de qualquer forma, eu acho que para vocês que estão chegando, o fundamental é o Lattes atualizado e bem completinho. Depois, o ORCID pode ser já um passo seguinte. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Então, a gente agradece